atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje vamos falar sobre o fetiche, a fixação dos atiradores por potência nas carabinas de pressão. E nós vamos falar sobre isso de um ponto de vista psicológico, porque muitas vezes essa questão de potência não está atrelada com uma real necessidade do atirador por potência. E a gente sabe que potência e precisão, elas geralmente não se dão muito bem. Mas por que então essa fixação? Por que o pessoal quer cada vez mais potência? Por que quando você fala de carabinas, a pessoa já vai direto perguntando quantos joules, quantos joules? E eu falei nós, porque eu não vou falar desse assunto sozinho. Trouxe aqui o Rondon Gomes para a gente conversar junto, né, Rondon? Exatamente, é isso daí. Vamos saber se carabina de pressão potente, Magno, Super Magno, realmente é potente ou não tem nada a ver com isso? Exatamente. Então, essa é a gente vai fazer uma análise aqui, vamos dizer assim, meio psicológica da coisa, então não vai ser uma análise prática, a gente vai fazer uma análise mais comportamental, do que leva muitos atiradores a ficarem com essa fixação por potência, tá? Lembrando que nem eu, nem o Rondon somos psicólogos formados, mas a gente gosta aí de ler sobre o assunto, de fazer, tá, vamos dizer assim, estarmos alinhados com esse tipo de análise. Então, eu acho que é super válido e eu acredito que muitos atiradores vão se identificar, né, Rondon? Exatamente, Charles. É aquela coisa, não somos psicólogos formados, mas observamos muito bem o comportamento das pessoas, então a gente acaba aprendendo um pouquinho, né? Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui e nós vamos comentar sobre elas. Na verdade, são 5 pontos e uma conclusão. Primeiro ponto, isso aí vem de uma necessidade de uma compensação simbólica, né? A potência do equipamento, ela funcionaria como um prolongamento do ego, né? Quanto mais forte a arma, mais poderoso o atirador se sente, né? Então, no final, a arma, ela a Nina tá dando, batendo o rabo no microfone, né, Nina? Me ajuda. Então, a carabina de pressão para alguns atiradores, ela ela passa a ser um símbolo pessoal de status, de poder. O cara se sente, se eu tenho uma carabina muito potente, eu me sinto muito potente, eu me sinto muito melhor. E isso aí compensa algumas frustrações que ele tem, insegurança, desejo de afirmação, falta de reconhecimento em alguns aspectos da vida. Então, ele compensa isso, falando: não, aqui no tiro de pressão eu tenho essa carabina com 238 joules e aqui eu sou o Conan. Que você acha, Rondon? Eu acho que tem muito a ver. Eu reconheço isso em muitos atiradores de pressão. Charles, eu acho que isso tem a ver também muito com imaturidade. As pessoas que ainda não se desenvolveram psicologicamente, ou seja, são imaturas, tem muito disso. E tem também, eu acho, relacionado aos hormônios da pessoa, a testosterona. E quando eu estou falando de testosterona, Charles, eu não estou falando só dos homens, porque eu já vi mulheres também com bastante testosterona que têm o mesmo comportamento. O que que acontece? A testosterona demais nas pessoas e a imaturidade faz com que elas tenham um senso de competitivo muito forte, muito forte. Então eles sempre querem ser mais do que os outros, querem se mostrar mais do que os outros. E aí entra exatamente esse ponto que você está falando aí, para que eles equilibrem a balança na cabeça deles, na mente deles, eles acabam querendo extrapolar em praticamente tudo que eles vão fazer. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo. O cara que passa na rua cortando o giro da moto. Rem, dem, 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 dem. Aquilo ali é um tipo de compensação. Ele está querendo compensar algo que ele não consegue A ser, falta ser de do mesmo atenção patamar que que as ele não outras tem. pessoas. Ninguém dá atenção para ele em casa, no trabalho, no relacionamento. Mas quando ele faz o Exato. randandan, todo mundo xinga ele, mas para ele, tipo assim, estou chamando a atenção das pessoas. As pessoas estão me E notando. isso mesmo. E isso daí não fica só nessas outras exemplos que nós estamos passando, mas sim, vem para o tiro de pressão, vem para a arma.
Então a pessoa querendo ela é uma coisa interessante, Charles, eu cheguei a ver a situação assim, pessoas que nem atiram, nem vão não vão atirar, mas elas estão lá se mostrando com a arma potente, uma arma grande, uma arma pesada, uma arma que realmente, como fala, chama atenção, acaba enchendo os olhos de muitas pessoas. Por quê? Para compensar essa falta de atenção, essa falta de até talvez essa falta de amor, essa falta de carinho que ele não teve quando criança, né? Ele mostrando aquela arma ali, tendo a atenção das outras pessoas, a pessoa se sente enchida desse Nossa, vazio se que sente o ela tem. Conan do tiro de pressão. Exatamente. Mas isso também já puxa um segundo ponto, que seria uma certa infantilização da relação da pessoa com a arma de pressão. Que é igual aquela história de criança, né? Você vê muitas vezes a criança, ela pensa assim: o brinquedo, quanto mais barulhento, quanto mais ele, ele faz barulho, a música, quanto mais ela perturba, mais divertido é. Eu noto isso em muito atirador. Ele tem essa relação meio infantil com a arma de pressão. Então, muitas vezes, ele deixa de lado a questão, a métrica ali da precisão, da qualidade do equipamento, e ele quer, na cabeça dele, mais potência é mais diversão. Então, se eu tenho uma carabina que ela atira 200 joules, cara, eu vou me divertir muito mais. É uma que tem essa questão em outro, lógico, isso aí muitos atiradores, cada um apresenta ali uma faceta, mas eu acho que tem muito essa questão da infantilização. O cara, você vê que ele é até uma pessoa que não tem essa questão de compensação, mas na cabeça dele, mais potente, maior, mais pesado, é melhor. É a mesma coisa do tal do bloco de aço. Se a carabina tem bloco, nem o cara não fala nem aço. Eu prefiro a carabina com bloco de ferro, porque ferro é duro, se é duro é bom. Polímero não é bom porque não é ferro, não é aço, é ferro. Você não acha que tem isso também? Tem, Charles, tem sim. E olha, você falou em relação às crianças. Quando era criança, eu percebia isso. Tinha crianças que realmente queriam fazer barulho, se aparecer ali. Eu já vi situação desse jeito, ó. Tava um grupo de crianças brincando, aí apareceu essa criança que queria aparecer, fazendo barulho e tudo mais. As outras crianças saíram dali e andaram, sei lá, 2 metros, mudaram a localidade do brinquedo. Quando essa criança percebeu, ela foi atrás para se impor, para se colocar ali que eu tenho que ter atenção. Olhem para mim, o meu carrinho aqui é mais barulhento, o meu carrinho aqui destrói como fala, a vila que vocês construíram aqui. E olha, no tiro de pressão também acontece isso. Eu não presenciei, mas ouvi falar de uma situação que uma pessoa comprou uma carabina nova, muito potente, supostamente muito precisa, que ela acabou atrapalhando outros atiradores a atirarem, ficou atirando ali em sentido diagonal, chamando atenção, criando confusão com as outras pessoas, só para se aparecer, só para se mostrar, querer impor algo que ela não conseguia ter, uma atenção que ela não conseguia ter das pessoas naturalmente. Então, sim, no tiro de pressão tem muito disso, sim, Charles. Agora, tem um terceiro aspecto muito interessante, que inclusive tem uma história que você já me contou umas 2 vezes que eu acho que cai bem. É aquela questão da cultura de comparação, né? O, qual que é a arma melhor? É a minha. Aí você tem 2 aspectos. Tem uma galera mais, vamos dizer assim, mais que foca mais no preço. Minha arma é mais cara que a sua. Minha arma custou mais caro que a sua. E vamos dizer assim, aquela galera que gosta de ostentar. E tem o pessoal que a minha arma é mais potente que a sua. Aí, isso aí também acaba muitas vezes o marketing de algumas lojas, de algumas importadoras, de algumas marcas, que reforçam isso. Olha, essa arma aqui é melhor porque ela é mais potente. Ela não é uma arma de pressão, ela é um fuzil de pressão. Se você tem uma dessas, aí passa a ideia do quê? Se você tem uma dessas,
ao se comparar com seus amigos, você é melhor porque a tua arma é mais potente. E isso aconteceu com você com uma carabina, né, Rondon? Exatamente, Charles. Olha, foi 2014 mais ou menos, quando eu comprei a minha primeira Super Magnum, foi uma Hatsan 125 Sniper. E na própria loja eles já trocaram, naquela época era mola, eles trocaram por um kit de gasante 75 quilos da Elite, aquele mais forte que poderia ter. E aí até o pessoal falou para mim, não, essa arma aqui é tão potente que você não vai precisar de uma arma de fogo. Ela vai te resolver tudo que você quiser. Nossa, eu comprei aquela arma e me senti no máximo. Não, eu tenho aqui uma arma super potente. Não preciso de arma de fogo. Isso aqui me resolve. Isso aqui é melhor do que uma arma de fogo. E olha, pessoal, fui com os burros na água quando o pessoal fala, né? Porque não tem nada a ver mesmo. Por mais potente que seja, não é igual uma arma de fogo. E outra coisa, quanto mais potente, menos precisão. Então eu acabava. Tudo bem, foi muito bom para mim, porque eu aprendi a dominar carabinas Super Magnum. Mas eu digo para vocês, penei bastante porque é bem mais difícil você trabalhar com a carabina assim do que se eu tivesse comprado uma carabina menos potente, talvez até que não fosse Magnum, mas que tivesse uma precisão boa, que me desse como fala, mais efetividade naquele momento do que uma Super Magnum que não tinha nada a ver com o que me prometeram. E é isso daí. Como fala, a própria indústria usa a expressão magno, super magno, para querer crescer o potencial dos produtos dele. E olha, pessoal, não tem nada a ver mesmo. Ah, até lembrando, nessa época eu vi um anúncio de uma pessoa que tinha conseguido para esse modelo fazer um pistão que não era de metal, era de Tecnil, se não me engano, alguma coisa assim, que deixava esse modelo muito mais preciso, que a pessoa tinha ganhado campeonatos com aquele pistão. Aí eu procurei para comprar e não achei. Por quê? Porque não tinha nada a ver, aquilo não existia. Não existe mágica, pessoal. Então, temos que entender exatamente o que que é que nós estamos comprando, para que serve e o resultado que vai nos dar. Ah, mas tem também uma outra questão, aí é uma questão que é já mais complicada, que é uma questão de ignorância técnica, né? Porque a gente sabe, nós que já estamos no tiro de pressão há mais tempo e que temos uma abordagem mais técnica e mais séria sobre o tiro de pressão, a gente sabe, né, Rondon, que potência, a relação da potência e da precisão, a relação da potência com desgaste do equipamento, a relação da potência e o uso da carabina. A gente tem essa noção. E é interessante, quanto mais o atirador tem essa noção técnica séria, mais ele se afasta da potência. A potência para ele, o limite dela é quando ela para de auxiliar na precisão. Para quem é um atirador que tem conhecimento técnico sério, ele busca precisão. A potência para ele é um dado que, enquanto você pega para aquele nível de precisão, a potência para ele só vale até quando ela chega no máximo que ela não atrapalha a precisão. A partir daí, a potência a mais não é desejável. Ao contrário, ela é indesejável. Mas eu acho que tem muitos atiradores que, meio assim, tem gente que vai reclamar, mas é meio papagaio de pirata. O cara fala um techniquez sem entender do técnico. É igual aquele cara que dá. Será que não é o que está acontecendo aí? Não é por conta da bieleta superior da bronzina? Assim, o cara, uma ideia para quem é mais leigo de que ele tem algum conhecimento técnico, mas na verdade aquele conhecimento técnico dele é raso e muitas vezes é incompleto ou mesmo errado. E nisso aquela história, como esse verniz de conhecimento técnico não passa da superfície, ele continua batendo no martelo que a carabina tem que ser potente.
É bem por aí mesmo, Charles. O que que acontece? Acho que uma das piores coisas que tem é alguém que não domina, que não conhece um determinado assunto, querer discorrer sobre aquilo numa roda de pessoas que têm conhecimento sobre aquilo. A pessoa vai ser realmente desmascarada muito facilmente com tecniquez ou até mesmo expressões que não têm nada a ver com a situação. E eu concordo contigo que essas pessoas, quando são desmascaradas assim, elas querem realmente compensar isso, querendo demonstrar que uma potência maior, mas nós sabemos que essa potência maior não traz efetividade no tiro, ela acaba trazendo inefetividade naquele tiro que ele está fazendo, mas ele quer usar essa potência para se impor, para passar por cima das outras pessoas ali e querer dizer, eu, porque tenho mais potente, sou melhor do que vocês. Não adianta vocês ficarem aí discutindo que vocês, sei lá, 50 metros vocês conseguem acertar uma moeda de 10 centavos. Eu, com a minha superpotente, vou fazer um estrago maior do que esse disparo de vocês que vai chegar lá super fraco. Então, e outra coisa também, né, Charles? Nós sabemos muito bem que esse tipo de situação está muito mais para as pessoas que estão iniciando no tiro, que não conhecem, que não tiveram experiência ainda, e entenderam que realmente a efetividade é você acertar lá. Mesmo que você acerte com a potência menor, vai ser efetivo do que você ter uma potência muito grande e errar. Você errar assim, descaradamente, sei lá, uns 10 centímetros, uns 20 centímetros daquilo que você realmente queria alvejar lá no seu alvo. Então, é realmente isso que você disse aí, Charles. Agora, tem um sexto aspecto que eu acho que é bem interessante, e isso aqui é o que eu mais vejo. É esse, esse foco, esse fetiche na potência, ela traz para o atirador uma, uma falsa sensação de respeitabilidade, de superioridade. Então, na cabeça dele, o fato dele ter, indicar, defender e usar carabinas em que potência é o foco e quanto mais melhor, na cabeça dele aquilo ali torna ele superior ao resto da manada, torna ele assim mais respeitável, porque ele é o cara, sabe? Tipo assim, entre os deuses do Olimpo, Zeus era o mais forte, ele era o deus dos raios, né? Então, quando ele ficava irado, enraivecido, ele pegava e usava o raio como uma lança e eletrocutava quem ia contra ele. O cara se sente o Zeus do tiro de pressão com uma carabina super potente, né? Para ele passa assim, tipo assim, igual a história do Conan, né? Eu sou o Conan do tiro de pressão. Aqui, ó, minha carabina tem Gassan de 100 quilos. Isso aqui é uma. É a mesma coisa quando você vê aquele pessoal que compra aquelas caminhonetes, cara, que, putz, meu, não tem nem lugar em estacionamento para colocar aquelas caminhonetes, tamanho de um bonde. É o cara que gosta de 4x4, né? E coloca aqueles pneus enormes. Cara, o carro fica parecendo um fisiculturista bombado, né, cara? Aquele carro todo, ele não anda nem bem na terra, nem bem no asfalto. É o cara na moto que ele vai lá e ele compra aquela moto de pista que faz 600 quilômetros por hora para ir buscar pão na padaria, sabe? E ele se acha superior. Então, o cara, quando tá naquele carro, ó, minha mulher fala assim, é engraçado. Ela fala assim, ela gosta de SUV. Ela falou assim, Charles, sabe por que mulher gosta de SUV? Porque o SUV é um carro mais alto. Então, no trânsito, a gente se sente mais respeitada no trânsito do que estando num carro baixo. E isso tem a ver também, tenho um amigo que ele gosta dessas caminhonetonas. Então, ele compra a caminhonete e ainda dá aquela erguida na suspensão. A, a que ele comprou agora é uma daquelas Rampage. Já é um trambolho, né? E ele ainda colocou a suspensão
elevado e tal. Cara, você praticamente precisa de uma escadinha, cara, para subir, para entrar no carro. E ele falou, cara, quando eu tô aqui, eu me sinto, porra, cara, eu me sinto bem, eu me sinto superior no trânsito, assim. Isso tem a ver com tiro de pressão também, né? Com carabinas superpotentes, né, Rondon? Tem sim, Charles. Olha, você contando aí me lembrou uma situação, um filmezinho. Eu não me lembro. Foi aí dessas épocas de guerra que eles conseguiram filmar isso. E eu acho que foi alguma coisa relacionada com a Al-Qaeda, não lembro. Eu sei que do lado da Al-Qaeda o cara estava filmando. Eles tinham um cara lá que era grandão, que era altão, assim, eu acho que mais de 2 metros, e ele tava lá com uma metralhadora daquela super potente, não sei se ponto .50 ou maior, ou sei lá, mas o que ele fazia? Ele carregava ela com a fita de balas, levantava da trincheira e tirava para lá, para cá, para lá, para cá, e o cara filmando ele. Ele fez isso acho que umas 2, 3 vezes. Aí de repente veio um tiro do outro lado e acertou na testa dele. Caiu morto. Resumo da ópera. O cara estava se sentindo o máximo, com aquela arma super potente ali e tudo mais. Ele grandão, grandalhão, se achando o máximo, ele é mais do que todo mundo e de repente um sniper com a arma bem mais fraca mesmo, mas extremamente precisa, o atirador extremamente êximo atirou exatamente na testa dele e ele cai morto. Inclusive isso daí não vem de agora, né? Nós temos uma história bíblica que fala sobre isso, o Davi e o Golias lá. Então, Charles, é realmente desse jeito. Os caras se acham o máximo, tendo grande potência, mas a efetividade é nenhuma, é nenhuma. Eles só fazem barulho, só enchem o peito, mas aquilo ali realmente ser bom, como fala, ter um resultado bom, aquilo não acontece. Então, muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ter algo mais fraco, uma arma mais fraca, mais efetiva no que você está fazendo, conta muito mais ponto do que ser grandalhão, se impor ali, fazer tanto barulho assim. Para a gente fechar esse assunto, eu adaptei uma passagem de um outro texto que eu estava lendo sobre um outro assunto, mas que eu acho que tem muito a ver com tiro de pressão, e eu como é que transplantei essa passagem. Que é basicamente o seguinte: a obsessão por potência muitas vezes não tem base na prática, mas na psique. É uma mistura de insegurança, vaidade, marketing e desejo por afirmação. O fetiche por potência no tiro de pressão é menos sobre o alvo e mais sobre o espelho. O que você acha, Rondon? Profundo. Ah, é isso mesmo, Shelley, é isso mesmo. Ou seja, a pessoa acaba saindo do mundo real, desse mundo que nós vivemos, que é o mundo real, que é o mundo onde as coisas realmente acontecem, e entra nesse mundo da psique dele, aonde ele vai compensar todas as falhas, os traumas que a pessoa teve, todo o lado ruim que a pessoa viveu até então, se impondo com algo mais potente, que acaba arrasando tudo, mas isso só acontece realmente na cabeça dele. Na vida real, não é assim que as coisas funcionam. Ah, ô, Rondon, você acha que podemos dizer que o- a- muita gente, muitos atiradores diferentes vão assistir esse vídeo? Podemos dizer, você acha que a gente pode arriscar a dizer que os mais incomodados com o que a gente disse provavelmente são os mais afetados por isso? São aqueles que mais se identificam com o que a gente falou? Eu acredito que sim, Charles, porque se a pessoa se identifica, vai cair por terra esse lado de imposição, esse lado de querer ser mais através de armas potentes. Então, a pessoa vai ficar sem ter algo para poder se impor. Mas olha, se esse é o teu caso, estude, aprenda, pratique, e você vai ver que
melhor do que ter potência, melhor do que fazer barulho, melhor do que você querer se impor desse lado, é você se impor naturalmente, sendo melhor, mais efetivo, usando armas que são mais precisas e menos potentes. Tudo bem. Você gosta de arma potente? Se você gosta mesmo, não quer se impor, tenha uma para você ter, uma ou mais também, né, para você praticar um plink ou alguma coisa assim. Mas entre as pessoas, não queira se impor com arma potente. Se imponha com sua eximidade em relação ao tiro, de você realmente ser um bom atirador usando uma arma menos potente, mais precisa, que você possa empregar técnicas de tiro que você vai ter ali um resultado melhor do que você teria apenas fazendo barulho. Mas também, para os advogados daquela história do ai, mas eu tenho a arma que eu quiser, o dinheiro é meu. Cara, você pode ter, você pode, mesmo se identificando, se você falar, cara, eu tá bom, eu tenho tudo isso que vocês falaram, me identifiquei totalmente, não quero mudar. É um direito teu. É mais ou menos assim. É aquele cara que acha que cerveja boa é cerveja barata. Não, cerveja boa é essa baratinha, que você vai lá, você compra um fardão e um top de cerveja. Eu acho que esse negócio de você comprar uma cerveja que dá para comprar 3 fardos de cerveja barata, você comprar essa cerveja boa, é bobagem. O importante é a quantidade, não é a qualidade. Não. Charles, eu não me lembro qual pensador aí do passado disse algo mais ou menos assim. O ignorante tem ideia formada sobre tudo. O inteligente tem ideia formada sobre o que conhece. E o gênio duvida de alguma forma dos conceitos estabelecidos. Esse tipo de pessoa que você acabou de relatar agora são os ignorantes. Eles têm ideia formada sobre tudo e eles querem impor a ideia deles. Eles não aceitam que eles estejam errados. Se ele diz que pau é pedra, ele vai até o final da vida dele impondo para todo mundo aceitar que pau é pedra. E isso não é o caminho certo a ser feito. Mas enfim, existem pessoas e pessoas, né? Exatamente. Esperamos que vocês tenham gostado. Pensem sobre esse assunto. Talvez seja um ponto de inflexão, um ponto de virada na jornada de vocês no tiro de pressão. E a gente se vê no próximo vídeo. Dúvidas nos comentários, deixa aqui embaixo. E até mais, né, Rondon? Exatamente. É isso aí, pessoal. Até mais.